Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta. Sou Felipe Keller, ao meu lado Daiane Gissen, Antônio Sadi Ribas, Jéssica Gomes, para trazer informações, fatos desta última semana. Pauta internacional, nacional e também destaques aqui da nossa região, da nossa comunidade, com relação ao que aconteceu nos últimos dias. O Jornalismo em Pauta sempre tem o apoio e a presença da Stara Evolução Constante. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz o resumo dos fatos e até mesmo uma projeção do que vai acontecer. Fim de semana de muita festa, muita alegria em Lagoa dos Três Cantos, com a 22ª edição da Lagoa Fest. No último final de semana teve a ExpoSap em Santo Antônio do Planalto, os dois municípios comemorando os 32 anos de emancipação. Mas no programa Jornalismo em Pauta, a gente começa trazendo aqui um roteiro de notícias de repercussão internacional. Falar um pouco com o Sadi. Sadi, a gente teve 2 casos de jogadores de futebol, aqui ex-jogadores de futebol brasileiro, o Robinho e o Daniel Alves, que tiveram a condenação. O Robinho, 9 anos na Itália, o Daniel Alves, 4 anos na Espanha, condenação por agressão física e violência sexual contra mulheres. Nesses países pelo qual eles residem, ou no caso o Robinho residia na Itália, né, em Milão na época, jogava pelo Milan, e o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, concedeu a homologação então dele cumprir a prisão na condenação na justiça italiana, 9 anos aqui no Brasil. E é claro que teve toda essa questão, esse imbróglio, essa discussão também do Daniel Alves, porque ele ficou um tempo preso. Ele foi condenado a 4 anos, mas eu acho que ele conseguiu uma liminar após condenação, muito pelo tempo que ele já estava preso, né? Há essa concessão também na justiça espanhola, como aqui na lei brasileira. Às vezes o indivíduo está 2 anos preso esperando o julgamento, ele é condenado por aquele crime que ele era acusado, ele já estava preso, mas aí fica na somatória das prisões pós-júri o tempo que ele já estava recluso em regime fechado. Então é mais ou menos isso que aconteceu com o Daniel Alves. Que bagunça e que imagem fica para essas duas pessoas, né, que são ídolos do futebol brasileiro. Daniel Alves no São Paulo, Robinho no Santos, mas tem esse episódio aí a se lamentar. Bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, colegas, bom dia, amigos ouvintes aqui do Grupo Série de Comunicação. Infelizmente, Felipe, esse relato feito por ti é um reflexo do que nós temos aqui no Brasil, do pensamento da impunidade por conta da importância das pessoas. O jogador de futebol no Brasil, ele tem, vamos dizer assim, uma certa imunidade para algumas ações. Não deveria ser, mas infelizmente essa é a nossa realidade. E quando esses personagens confundem um pouco Brasil com Europa, aí eles se dão mal. Foi o caso especificamente do que você citou aí do Robinho e também do Daniel Alves. Pela ordem, Robinho e o Daniel Alves. Por quê? Cometeram atos horrendos, atos infracionais, atos totalmente condenáveis, totalmente asquerosos, e que pensaram eles que não seriam punidos, não é? Lê do engano. Eles cometeram esses atos em países que não têm a mesma complacência do Brasil nesse aspecto. Lá também não se compra, eles tentaram comprar os envolvidos, né? E ao não se deixar comprar, aí então eles acabaram sendo punidos, como você relatou, e aí essa vergonha para nós brasileiros. Nós temos pessoas que são referências, jogador de futebol, né, bem ou mal, ele é uma referência, positiva ou negativa. E nesse caso aí, ele tem que saber disso, ele tem que saber da responsabilidade. Da mesma forma, o político também, o político tem responsabilidades.
Político é uma pessoa pública, muito mais ainda que um jogador de futebol. Nesse caso, ele cometeu um crime, um ato... não dá nem para dizer que é um ato infracional, é muito mais que isso. Um ato infracional, quem comete é menor de idade, né, Felipe? Isso é muito mais que eu ia dizer usar esse termo aqui, mas é muito mais que isso, né? Então, o exemplo que esse tipo de jogador deve dar para outros atletas e para a sociedade é muito maior. Ele não deveria cometer esse tipo de ato, tem que se conter, tem que saber onde ele está pisando, o que ele representa, o que significa a postura retilínea dele na sociedade. Então, essa punição ela é muito mais que justa, está comprovado nos 2 casos aí de estupro, né? E eles receberam então a punição que merecem, né? O que cabe ao Brasil agora nesse contexto, aí, principalmente no caso do Robinho, é confirmar uma sentença de punição. Ele foi punido então no primeiro momento, pelo julgamento nessa semana que passou aí, e a tendência é que ele recorra ao Supremo Tribunal Federal, que é facultado a possibilidade, dada a situação de julgamento que ele foi submetido. Aí cabe ao Supremo, né, confirmar essa primeira condenação por 9-2, né, pelo Supremo Tribunal de Justiça do país, e que o STF, o Superior Tribunal de Justiça do país, haverá de, então, confirmar essa sentença que foi imputada ao jogador Robinho, especialmente. Esses foram 2 fatos que chamaram muita atenção essa semana. Nós, ao longo da história, teve outros casos, né? Sadi, Daiane, Jéssica. O caso do Neymar em Paris também teve aquela situação. O caso do Cuca no Corinthians também. Ronaldinho Gaúcho, mas foi por outra questão, né? Foi a questão de documentação no Paraguai. Enfim, são alguns casos que surgiram ao longo dos últimos tempos com relação a jogadores de futebol. Jéssica, Daiane, tem algum comentário com relação a esses fatos polêmicos? Bom dia, Felipe, bom dia, Sadi, Daiane, aos nossos ouvintes e internautas. Na verdade, esses 2 jogadores já estragaram a carreira, né? O Daniel ainda estava indo, sei lá, para o final da sua carreira, enfim, né? É ídolo no São Paulo, como tu disse, ainda estava jogando, né, quando aconteceu isso, né? Ele estava jogando, foi afastado logo em seguida, né? Mas... O Robinho também, ele estava com um contrato assinado com o Santos, aí saiu a punição e ele teve Exato. Aí, como o Felipe falou, engloba todos os casos que não foram confirmados, como o do Robinho e do Daniel, mas aí é claro que vem à tona, vem a público todos os outros casos do Neymar, por exemplo, do Cuca também, que é muito ainda vaiado quando Bruno, vai. Né? Exato, do Bruno. Esse do caso goleiro aí Bruno, é o mais terrível, né? É o pior. Esse aí, porque ele simplesmente sumiu com o corpo, né? Esqueci o nome da moça agora. Foi Elisa Elisa? Elisa Samúdio. Elisa Samúdio. Depois teve aquela polêmica, porque ele saiu da prisão para poder trabalhar fora da cadeia, né? Naquela progressão que tem na lei brasileira. Aí se discutiu se o seu time, se você aceitaria o Bruno atacar pro seu time, né? Enfim, também surgiu aquela polêmica. A polêmica também é quando o Cuca tá no mercado da bola, né? Não tá treinando, mas aí vai para algum clube, aí o clube que aceita, os torcedores vêm em cima na hora, né? Porque lembra sempre do episódio. O Cuca foi aquele caso que ele treinava o Corinthians e aí teve ali o time feminino, o treinador do time feminino do Corinthians fez ou parte dos jogadores fizeram um protesto, porque havia uma acusação semelhante com ele quando ele jogava no Grêmio nos anos 80, né? Na Suíça. Depois ele foi julgado à revelia na justiça. Ele foi condenado na Suíça, aliás. Na Suíça. Ele foi julgado à revelia. Ele não estava mais no país, foi condenado, só que não cumpriu pena. E a pena prescreveu aqui no Brasil. Uhum. Né? Porque ele não compareceu, não retornou à Suíça. E aí ele foi punido lá. Só que passados uns 30 anos, acho que em alguns países tem a prerrogativa de que 30 anos o crime é prescrito, foi o que aconteceu com ele. Mas né, ele foi, depois de essa repercussão que você citou aí, Felipe, acionou advogados na Suíça, aqui no Brasil, lá na Suíça, e aí ele pediu
a extinção do caso, que foi o que aconteceu, porque pela prescrição, mas ele foi condenado. Daiane, bom dia, primeiro Felipe, Sadi, Jéssica, aos nossos ouvintes. Eu acho interessante destacar o que o Sadi realmente falou, que muitos jogadores acham que fora do Brasil ainda é parecido com o Brasil, mas lá a questão da justiça foi muito mais séria, né? Aqui no Brasil a gente teve vários casos, isso acontece com muita frequência, mas a justiça não é tão efetiva. E aí, em casos em que se tem alguém famoso e com dinheiro, se torna ainda mais complexa a situação. E aí, quando vai se falar em violência contra a mulher, inclusive nessa semana ainda saiu informação de que a violência contra as mulheres aumentou 19% em 5 anos aqui no país. Então, eu acho que até querer trazer de volta cumprir pena aqui no Brasil vai acabar fazendo com que nem seja realmente cumprida uma pena nesse caso, infelizmente. É bom que se diga o que tocou a Daiane ali, Felipe, que a grande maioria dos casos que ocorrem no Brasil desse tipo de episódio aí, do Robinho e do Daniel Alves, ela não chega aos tribunais. Ela para antes, ou por essa razão então que o cara é famoso e tal, ou então porque quando o caso é muito grave e o cara tem bastante dinheiro, caso do jogador, ele abafa o caso, né, pagando a pessoa, né, indenizando a pessoa, e aí não chega aos tribunais. Esse é o X da questão. E só chegamos a essa situação de punição porque foi na Espanha e lá a mulher também foi oferecida para a mulher, no caso do Daniel, né, só que ela não aceitou. Não, eu quero. Minha questão é honra, não é dinheiro, efetivamente. E por isso que a gente tem essa punição. Só para esclarecer. Aqui no Brasil até virou uma brincadeira nacional, né? Esse assunto, claro, é muito sério, mas do Romário, né? Quando o Romário atrasou a pensão, né? Ele também teve que se explicar na delegacia. Depois houve aquele deboche nacional, aquela brincadeira nacional. O que dá a cadeia no Brasil é pensão, né? Atrasar a pensão. Depois se tornou uma brincadeira nacional, mas claro que bem diferente da situação desses casos que aconteceram, como por exemplo o Daniel Alves e também o Robinho. Jornalismo em Pauta, todos os domingos pela manhã. Também está o Gustavo aqui na técnica, nesta manhã ao vivo nas séries AM, Positiva FM e na página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de assunto nacional também, mas a gente teve importantes e está tendo importantes assuntos regionais, porque no último final de semana teve a ExpoSap em Santo Antônio do Planalto, né, Daiane? Teve shows, 3 dias lá de eventos, de atividades, palestras, rodeio, evento que movimentou ali o município, porque a região inteira foi até a ExpoSap. ExpoSap que foi um sucesso, né, em comemoração aos 32 anos de aniversário do município de Santo Antônio do Planalto. Foram 3 dias de evento. Na sexta-feira, nosso colega Odair esteve lá fazendo a cobertura da abertura do evento. Eu e a Thalita estivemos lá no sábado, chegamos desde as 4 da tarde e mesmo com a chuva que deu no último final de semana, né, alagou um pouco o parque de rodeios, mas o pessoal continuou, o público compareceu, realmente o show durante a noite foi lotado e o rodeio continuou, viu? O pessoal seguiu ali mesmo com chuva, com barro. Em algum momento da tarde teve alguns problemas técnicos, né, devido à chuva também, mas o rodeio continuou no domingo, foi realmente um sucesso. Nesse ano, diferente dos anos anteriores, aconteceu também o primeiro rodeio artístico, teve concurso de trova também, com premiação, estava muito bonito de assistir o concurso. Então, Santo Antônio do Planalto está realmente de parabéns por toda a organização do evento, a organização da feira e do rodeio. E claro que destacando a noite de sábado, então que a gente fez a cobertura também do Bruno e Barreto, ficamos até a hora do show, conseguimos entrevista com eles também. Foi realmente assertiva a escolha de Santo Antônio do Planalto em todos os shows. No domingo também, conversando com o pessoal, na segunda-feira foi um sucesso de público no show das noites do domingo. E na segunda-feira ainda, Felipe, eles fizeram uma homenagem muito especial
a toda aquela comissão, as pessoas que trabalharam e foram atrás de toda a documentação para fazer a emancipação do município de Santo Antônio do Planalto há 32 anos atrás. Então, essa comissão já tinha uma homenagem na Câmara de Vereadores e, a partir de agora, neste ano, também tem uma placa com uma menção honrosa a todos os nomes que fizeram essa diferença, que foi instalada na Praça de Santo Antônio do Planalto. Então, para lembrar todo mundo que trabalhou e que tornou possível Santo Antônio ser um município que está crescendo a cada ano e se desenvolvendo. E a gente percebe ali o empenho que o prefeito Hélio, o vice-prefeito Guerno, tem realmente em trazer melhorias para o município. Essa comissão foi formada por pessoas ali da localidade, na época que era distrito, né, de Carazinho. Isso. E depois houve, não sei se houve um plebiscito ou foi enviada uma documentação para conseguir emancipação. Foi enviada a documentação diversas vezes, eles foram a Brasília e depois teve o plebiscito, então, onde foi emancipado. Para a formação do município de Santo Antônio do Planalto. E assim, Sadi, foi muito semelhante também à Lagoa dos Três Cantos, porque também completou 32 anos, né? Amanhã é feriado em Lagoa dos Três Cantos, né? Feriado. Pós-Lagoa Fest tem que dar descansada depois, não é? Para o pessoal que preparou toda essa festa. Sim, claro. E aí, eu não sei, não é muito da minha... Eu era criança na época, mas eu sou um pouco mais velho que Santo Antônio do Planalto e Lagoa dos Três Cantos. Um pouquinho só. Um pouquinho mais velho. Junto? Os dois juntos? Não, aí não. Aí, já 70 no lombo. Mas em Lagoa dos Três Cantos tinha aquele debate, né? Eu acho que o seu Flávio, que está aqui próximo da gente, deve lembrar muito bem também. O Gustavo, enfim, salta em... Gustavo é jovem. 19 anos, 17 anos, o Gustavo. 16 anos. E havia aquele debate, né, Sadi, linha São Paulo vai ser Lagoa dos Três Cantos ou não me toque? Até onde que vai ser Tapera, até onde que Lagoa vai fazer fronteira com Tapera, porque a diferença ali é de 4 quilômetros, né, pouca coisa. E isso existiu na época, esse debate, né? Existiu sim, Felipe. E aí foi colocado para a comunidade, principalmente de linha São Paulo, e eles decidiram ficar por lado de cá, ficar por Não Me Toque, pertencer a Não Me Toque, né? Mas um pedaço ainda ficou lá para a Lagoa, porque daí não ia completar o suficiente de área territorial. Desculpa atrapalhar, Sadi, tem gente de Lagoa dos Três Cantos que torce para o Juventude, né? Tem gente de Lagoa que torce para o Juventude. Verdade, não me toque. Justamente por ter essa identificação ali com a... E são, na verdade, até a parte de Lagoa ficou pertencendo com a denominação de Lagoa, aliás, de linha São Paulo, né, Felipe? Então, a parte hoje de Lagoa, que também tem linha São Paulo em Lagoa e linha São Paulo em Não Me Toque, como no caso aqui permaneceu. Mas, Felipe, em torno de 92 municípios, né, comemoraram o aniversário no último dia 20. Tio Hugo também entra nessa lista, Sadi? Tio Hugo também entra nessa lista, né? Verdade. Tio Hugo nessa lista, tem mais aqui na região, ali Almirante Tamandaré também, aqui, né? Coqueiros do Sul não, né? Coqueiros do Sul. Almirante, se eu não me engano, faz aniversário em abril. Mas Coqueiros do Sul não sei, porque... então eu estou confundindo com Coqueiros do Sul ali. Mas eu sei que o município aqui do lado de Carazinho também, mais um aqui do lado de Carazinho também. Da mesma forma... Saldanha Marinho, talvez... Saldanha Marinho acho que é um pouco mais velho. Um pouco mais velho. Uhum. Mas, Felipe, essa questão aí do aniversário desses dois municípios tem uma peculiaridade esse ano aí. O ano passado eu me lembro que eles fizeram a festa exatamente no mesmo final de semana. E aí dividiu ali toda a região. Dividiu a região. Lagoa fez no final de semana e Santo Antônio do Planalto também no mesmo final de semana. Agora não. Agora, até porque Lagoa atrasou um pouco, mudou aqui para não haver concorrência, né, Felipe? Isso eu achei legal dessa parte esse ano. Porque não tem por que nós realizarmos dois eventos, bons eventos, no mesmo final de semana.
né? Perfeito. Eu acho que dá para se organizar assim, como fez Lagoa. Lagoa, então, abriu mão. A Lagoa completou aniversário agora no último dia 20, né? Que era quarta-feira. Protelou para dia 25, amanhã, segunda-feira. E aí pôde está sendo realizado neste final de semana, então, a sua festa da alegria germânica, que é então a Lagoa Fest. Eu acho que ficou muito bom assim. Tomara que nos anos que vêm, anos vindouros, esse mesmo bom senso seja usado para definir, porque nós tivemos então Expo Direto, Expo SAP e agora Lagoa Fest. Aliás, e teve ainda cuca com linguiça na mesma semana. Teve cuca com linguiça também. Então é bastante. É um mês bastante movimentado, né, aqui na região. Recheado de É um mês eventos. de festa, né, em março. E então, parabéns à Lagoa dos Três Cantos, como também parabéns a outros municípios, Santo Antônio do Planalto, Tio Hugo, aos demais municípios aqui da região, do estado, pela emancipação. Alguns municípios, claro, vão se desenvolver um pouco mais que outros, depende muito da capacidade econômica, industrial, a questão do acesso, né? Por exemplo, Colorado é um município que tem mais idade, por exemplo, mas o quanto seria importante, por exemplo, o acesso asfáltico, né? Não me toque para Colorado ou vice-versa, já que as principais empresas empregadoras para a população urbana de Colorado são aqui de Não Me Toque, por exemplo. O quanto que isso poderia impactar também para o mercado imobiliário de Colorado, ou seja, há muitas variáveis também para o desenvolvimento desses municípios e de outros municípios da região com relação a cada município que tem a sua particularidade. No caso, então, Lagoa dos Três Cantos com forte cultura germânica, até o prefeito Sérgio Lache começou, Antônio Sadi, com a movimentação política, ano de eleição, União Brasil está em Lagoa dos Três Cantos, o Sérgio Lache é pré-candidato em 2024 e ele, digamos assim, deu a largada para a movimentação política de 2024. Nós estamos nessa janela, Felipe, que propicia tanto a deputados, senadores, governadores, enfim, o político, no modo geral, no caso aí prefeitos e também vereadores a trocarem de partidos ou fundarem outro partido, ingressarem numa nova sigla. É o que ocorreu então agora ali em Lagoa dos Três Cantos, que deve ocorrer também até o dia 7 do mês que vem, aqui com o Não Me Toque, fundação de partidos e tal, troca de siglas, um entrando no outro saindo daqui, outro entrando para lá. Isso é um movimento natural. O fato de termos aqui então essa ou aquela sigla, no caso União Brasil, que você se referiu ali em Lagoa dos Três Cantos, se deve muito por simpatia a esse ou aquele candidato. No caso especificamente de Lagoa, há uma simpatia do prefeito Sérgio Lache, que tem inclusive boa penetração na região, afinal de contas ele é o presidente da AMAJA, né? Ele vai entregar agora no final desse mês. Tivemos eleição agora ontem lá em Lagoa. Sexta-feira? Né? Sexta da AMAJA? Foi sexta-feira, sexta-feira na AMAJA. Mas ele entrega o cargo, ainda ele é o presidente, entrega o cargo no final do mês, na primeira assembleia da nova diretoria, no início do mês que vem, abril por ali, ele vai entregar. Então ele tem a sua importância em âmbito regional, não é a primeira vez que a segunda vez que ele preside a associação aqui dos municípios do Alto Jacuí. E aí ele tem uma simpatia muito grande com o deputado que eu não lembro o nome agora, não sei se não é eu não lembro agora o nome do deputado, que é do União Brasil, que auxilia o município de alguma forma. Então, por simpatia a esse deputado... É o Zuco? Não é o Zuco. O Zuco até é do Republicano, né? Uhum. Mas não é o Zuco. Eu não consigo lembrar agora o nome do deputado, que tem uma admiração ali por Lagoa e é constantemente citado ali pelo prefeito como um colaborador do município. Então, por conta disso, por ser ele do União Brasil, ele aderiu à União Brasil. Aqui no Me Toque devemos ter a formação dos Republicanos e também, ou dos Republicanos ou do União Brasil.
Isso não está definido, né? Então por aí vai. É um movimento natural, através da janela eleitoral então que é permitido, e o prefeito achou por bem, né? Acha que assim, com esse partido, ele vai ter boa repercussão, bons dividendos futuros, e por isso que ele ingressou então no União Brasil. Muito bem, são as primeiras movimentações políticas em outubro, dia 6 de outubro tem eleição, e essa foi a primeira grande fato político de 2024. Então, União Brasil presente em Lagoa dos Três Cantos é o partido de representatividade da base do governo. Quem for candidato, claro que o prefeito Sérgio Lache é pré-candidato e é o nome principal da base governista para o pleito eleitoral de 2024 em Lagoa dos Três Cantos. Também teve movimentação política aqui em Não Me Toque. O vereador Barroso se filiou ao PL, Partido Liberal. Ele estava no MDB. O MDB não encerra atividades em Não Me Toque, mas não vai ter mais, digamos, representatividade política. Claro que não afirmo essa notícia de não ter representatividade, até fazendo uma correção. Pode ser que tenha ainda representatividade, mas pela movimentação política do vereador Barroso em sair do MDB para o PL, né, isso dá a entender algumas interpretações. É claro que o partido provavelmente vai tentar se manter ativo com reuniões, escritura ali de atas, de algumas formalidades políticas, enfim, num grupo mais fechado aqui em Não Me Toque, projetando um futuro melhor ou mais abrangente para o MDB. Mas é uma movimentação política que acontece em 2024, projetando as eleições deste ano aqui no município. E é claro que uma coisa é certa aí, né, Felipe? O MDB não deverá ter candidato nem na proporcional e nem na majoritária, né? Isso é uma tendência hoje muito forte do MDB, não ter nenhum representante nessas próximas eleições municipais. O que é ruim para o partido, o que é muito ruim para a sigla, em âmbito local, em âmbito aqui do município. Porque você ficar de fora de uma eleição tão importante como a eleição municipal, você perde aquele elan, né, com o seu eleitor, com os simpatizantes da sigla. Então, o MDB está pagando um preço bem alto aqui em Não Me Toque pelas suas últimas atuações, e a última me parece que é a saída então do único representante, o vereador Barroso, que deixa a sigla e o partido fica praticamente acéfalo aqui em Não Me Toque. O MDB que teve então representatividade como prefeito, vice-prefeito e outras gestões da administração pública aqui no Não Me Toque, agora vive uma nova realidade, vamos dizer, neste momento no cenário político local. Seria o deputado do União Brasil, é o Franciscon? Esse Franciscon, ele tem grande penetração lá em Colorado. Mas não seria o deputado que tem proximidade em Lagoa dos Três Cantos, seria outro. Outro. Isso que eu queria. Me parece que mas não tenho certeza também, Felipe. Sinceramente, eu não sei para te dizer. Não consigo te confirmar isso. Mas esse Franciscon, ele sim é um deputado que atua muito em Colorado, talvez também ali em Lagoa. Mas em Colorado eu não tenho dúvida nenhuma que ele é um parlamentar que tem grande penetração. Sim, até se comenta a União Brasil também no município de Colorado, né? Hoje administrado pelo PDT, à frente o prefeito Celso Gobi. Jéssica Gomes, a bola rola logo mais. Isso aí, Felipe, logo mais tem Campeonato Municipal de Campo, né? A gente teve outros jogos ontem, sábado. A gente teve 2 jogos, né? Estamos na 12ª rodada do campeonato. Já estamos indo para a reta final, né, Felipe? Passou rápido realmente esse campeonato de 2024. Mas hoje a gente tem mais 2 jogos aí pra gente conferir, inclusive com cobertura aqui do Grupo Sério de Comunicação. A gente tem Planaltino e Sabia Branco, que abrem a rodada deste domingo. Baita jogo. A partir das 15 horas, baita jogo. Lembrando que é em linha São Paulo. E é claro, a gente tem também
em linha São Paulo, Harmonia e Juventude, às 16 horas e 45 minutos. A gente tem esse jogo transmitido aqui pelo Grupo Série de Comunicação, né, Felipe? Harmonia Isso e Juventude. mesmo. Juventude e Harmonia, no caso, Já né? fizeram final de campeonato, inclusive Juventude e Harmonia. Isso aí, Juventude é o mandante desta 12ª rodada aí em linha São Paulo. Inclusive, no nosso YouTube a gente vai estar transmitindo ao vivo, @canal Grupo 7 para você acompanhar. E é claro, na 90.9, 1440, a gente começa a partir das 15 horas e 30 minutos com a nossa A pré-jornada. última vez que a gente estava lá em linha São Paulo, São Pedro foi bom com o repórter, né? Porque choveu, começou o jogo Exato. e parou de chover. Exato. Né? Senão tinha Eu e o Sadi, a gente tentou se abrigar Vocês o ficaram mais na rápido arquibancada. possível. Ficaram Mas na arquibancada. não quer dizer que a gente não tenha se molhado, Felipe. Ah, tá. Mas é coisas que acontecem, né? Sim, no não, eu futebol. pensei, poxa vida, agora vai começar a chover, não podia esperar um pouquinho, né? Depois do jogo. Mas enfim, então grande jogo logo mais em linha São Paulo, Juventude e Harmonia, como teve grandes jogos ontem também, 12ª rodada do Campeonato Municipal. Falando em futebol, tem decisão pelo Campeonato Gaúcho amanhã, Amanhã. né, Jéssica? Isso Você aí, vai amanhã. faltar a aula ou vai à aula amanhã para assistir o Internacional? Felipe, tu sabe que eu tive sorte porque eu tenho aula online na segunda-feira. Ah, tá. Aí eu faço aula de casa. olho na TV e outro olho na aula. Acho que nem um olho, nem um olho, só os ouvidos um pouquinho, né? Tu vai colocar Dá pra- um boneco na frente da aula ali, uma foto tua. Não, E eu vou dar o meu jeito, né, Felipe? Vou dar o meu jeito. Mas a chamada no começo, espero que seja no começo da aula. Dependendo do professor, ele te libera pra assistir esse. dependendo do professor, ele libera, né? Mas então a gente tem amanhã às 9h30, né? Horário diferente, É uma segunda-feira, né? É um uma horário de decisão. final de aula já. É, Final de aula. Final de aula. Dá pra, vamos dizer assim, ter a aula, Jéssica, e não fazer o intervalo e ir direto. Vou falar. Aí tá Hoje uma vamos dica. direto, né, prof? Isso mesmo. E aí dá pra assistir o jogo depois. Exato. Mas Decisão, né? Mas 9h30 da noite na segunda-feira é dose. Mas é por conta da data FIFA, né, Felipe? A gente teve jogo da seleção ontem, no sábado, por conta da data FIFA, realmente que mudou todo esse planejamento aí do Gauchão. E o Grêmio joga na terça. O Grêmio joga na terça, em casa Contra também, o Caxias. contra o Caxias. É às Terça-noite. 8h30? Só deixa eu confirmar. Joga também na terça-feira o Grêmio. Definido, É às então, 9 horas. 9 da horas. 9 horas. noite. O Inter 9h30 e o Grêmio às 9. E dando o Grenal, tem o primeiro jogo, depois Inter e Grêmio viajam, pegam um avião para jogar as competições sul-americanas. Libertadores. Né? Libertadores, E o Grêmio, Sul-Americana. The Strongest, e o Inter joga contra o Belgrano Meu Grêmio fora de casa. na Copa Sul-Americana. Já jogaste na altitude, Sadi? Já atacaste na altitude, não? Não. Não Ainda chegou não. no patamar. Apesar que nós temos aqui na região alguns pontos que têm altitude bem interessante, de 1.400 metros, né? É. A região ali de Tiúco tem uma região ali que parece que tem até 1.800 metros aqui na nossa região. Só que não acontece nada, né? Lá são 4.600 metros, 3.600, 4.000 e pouco. Isso dá diferença, muita diferença. Tá, diferença. Daiane Gissen, saindo um pouco do futebol, pauta local, Hospital Alto Jacuí, foi notícia também essa semana. Foi notícia essa semana, desde a última sexta-feira, o Hospital Alto Jacuí voltou com a emergência no local antigo, no local que sempre deveria ser a Pela emergência. Valdomiro Greff. Pela Valdomiro Greff, a partir de então, volta ao normal, as reformas ali, a troca do piso que estava acontecendo naquele local foi concluída, e também devido à falta de estrutura que o local provisório ali estava tendo, eles tiveram que adiantar, e essa troca foi feita na sexta-feira. Então, urgência e emergência agora voltam ali com a entrada em frente ao supermercado da Cotrijal, né, Felipe? Essa é a referência, em frente ao mercado da Cotrijal. Em frente ao ali, mercado da Cotrijal. volta-se a entrada do plantão. Isso, eles conseguiram fazer toda uma organização de salas para atendimento, e algo bem interessante, os dados que a administradora do hospital, a nova administradora que está agora há 2 meses, é que os atendimentos no hospital praticamente dobraram de um ano para outro.
ela nos mostrou os dados, né, o balanço, e só até agora, do início de março até agora, nós já superamos os atendimentos realizados no ano passado. Eu não tenho os números aqui agora, mas pela projeção dela, até o final deste mês, vai passar de 700 atendimentos, o que no ano passado foi inferior a 400, no mês de março, assim, em uma comparação. Então, eles estão com o projeto. Durante a Expo Direto foi feito o pedido, então, de verba para fazer o aumento, a expansão da emergência. Então, se aguarda a chegada dessa verba para o Hospital Alto Jacuí. E também ela citou que há a possibilidade, então, de ainda nesse mês, no início do próximo, voltar o horário estendido no posto de saúde, justamente para desafogar o atendimento primário nos horários de pico na emergência do hospital, que acaba acontecendo das 4 horas para frente. Então, há a possibilidade, então, da volta desse horário estendido para conseguir desafogar um pouco a emergência do hospital e também melhorar o atendimento. Além disso, o hospital está com 2 novos números de telefone, Felipe, bem importante, porque o pessoal estava ligando e estava caindo na central e eles não conseguiam atender a ligação ali, por isso que estava dando muito problema. Então, na hora de refazer esses números, ficaram com 2 números de telefones novos. Eles estão nas nossas redes sociais também, para quem quiser anotar. Mas os contatos são o 54 3191 0092 ou pelo 54 3191 0093. Então, qualquer coisa, detalhes, gruposeries.net.br. Tem lá os telefones e também a reportagem completa. Mas o importante são os novos telefones e a entrada da urgência e emergência que foi alterada. É notícia local, mas também notícia nacional. Amanhã começa a campanha nacional de vacinação contra a influenza, campanha contra a gripe. E o município também terá horário estendido 2 vezes por semana. Mais detalhes no site do Grupo Séries de Comunicação para atender a demanda. Dia 13 de abril é o dia D, mas haverá vacinação em todas as unidades, as UBSs aqui no município de Numetoque. Mais de 600, em torno de 640 doses chegaram aqui ao município e amanhã começa a campanha de imunização da vacina contra a gripe, que é a campanha nacional, mas começa nos municípios também da nossa região, como é o caso aqui de Numetoque amanhã. E a gente segue também com mais notícia local. O Sadito entrevistou a Mirceia, diretora da PAI. Tem aquela questão do Fundeb. Expectativa para assinatura do convênio, algo distante ainda? Não, o convênio foi assinado, viu, Felipe? Foi assinado? O convênio foi assinado. A questão é saber quando é que o governo agora vai repassar o dinheiro. O din-din, né, que é o mais importante. Mas foi essa semana aí que passou, foi assinado o convênio entre as 128 APAES do Estado e mais o governo do Estado, por 5 anos. Então, por 5 anos não vai ter mais esse problema aí que a gente teve. Só que ainda não veio dinheiro. Não tem mais uma perspectiva de quando é que esse dinheiro vai chegar então para as APAES, que está atrasado desde janeiro. Desde janeiro, dezembro, janeiro, ali, não sei se é dezembro, janeiro, se dezembro foi pago ou não foi pago. Acho que é janeiro, fevereiro e março, né? Então, isso aí. Então, são 3 meses de atraso, que ocasionou, inclusive, algumas demissões aqui na PAI, né? Aporte por parte do município aí. Metade município, metade Fundeb, né? Então, foi assinado, agora a questão é saber essa aí. Mas o que eu falei com a Mirceia foi por conta do... Eu abordei também esse assunto com ela, mas muito superficialmente, ela só... falou então que foi assinado o convênio essa semana, mas foi uma sugestão de pauta da colega Daiane, que foi o último dia 21, a última quinta-feira, o Dia Internacional da Síndrome de Down, né, que é uma doença tão triste assim para a sociedade, mas que para a pessoa que tem a síndrome de Down, ela diz que são 16 crianças que nós temos aqui com síndrome de Down, aqui na Numetoque, que frequentam a PAI, né? Então é um tipo especial de ser humano e que tem um dia especial. Foi a última quinta-feira, dia 21, e que a gente então tratou desse assunto, desse tema aqui na nossa conversa. Legal. O Jornalismo em Pauta chega na sua reta final. Antes da gente encerrar, vou chamar o seu Flávio para contar uma piada. Aqui, vem cá, Flávio. Vem contar uma piada. Sério, vem cá. Vem fazer o seu comentário.
Tio Claro. Flávio chegou cedo aqui hoje, Chegou né? cedo aqui, seu Flávio. Pode chegar aqui. Senta aqui, no sofá aqui. Seu Flávio, fica à vontade. Queremos que o senhor faça um comentário, conte uma piada para encerrar o programa. Não, mas eu tenho vergonha de contar piada. Mas pode escolher uma boa, não tem problema. Uma boa. Só aumentou a responsabilidade dele agora, Felipe. De manhã, quando o Sadi chegou para fazer manchetes conosco lá no programa de casa, eu estava contando uma. Mas me fugiu agora, Sadi. Até depois tu remendou. Não se lembra? Eu sou muito fraco de memória. Mas eu também estou, tio Flávio. É. Mas como é que era a piada mesmo? Era sobre barbaridade. Acho que estamos ficando velho, né, tio Flávio? Mas pode ser outra, não tem problema. Não, vamos tentar lembrar. Eu estava falando o seguinte, depois que surgiu o celular, facilitou muito a vida das pessoas, né? Nós sabemos disso hoje, para vocês que são do jornalismo, têm a facilidade de descobrir acontecimentos, fatos, de entrar em contato, ver da veracidade do acontecido, não é? Para se comunicar para negócios, para se comunicar como amizade também, né? Então serve para tudo o celular, né? E tu sabe que à medida que ele chegou na cidade, o celular chegou no interior também. E hoje lá no interior é um instrumento assim de comunicação entre vizinhança para falarem das situações que possam comprometer mais pessoas da comunidade. Então eles se alertam, se conversam, buscam ajuda, oferecem ajuda, né? Aí o vizinho morava pro lado de cá, da Coxilha, e o outro vizinho lá na Baixada, lá longe, uns 500 metros de longura, né? Sim. Aí o vizinho levantou de manhã e viu que estava fumaceando no galpão, estava saindo fumaça do galpão lá. Aí ele pegou o celular e ligou, imagina, né? Senão ia ter que ir até lá. Ligou pro vizinho e disse: alô, vizinho? Sim, alô, bom dia. Estava fazendo chimarrão. Escuta, teu cavalo fuma? Não, por que a vera do meu cavalo fumar? Bom, eu pensei em ligar para o senhor que está saindo fumaça do galpão. Se o teu cavalo não fuma, então está pegando fogo. Pelo menos ele avisou o vizinho, né, seu Flávio? Avisou, ele foi solidário, né? De um jeito ou de outro ele comunicou que havia algo estranho acontecendo na estrebaria lá. O bom é que ele comunicou sem causar pânico, né? Foi suave. Muito bem, obrigado, seu Flávio. Fique conosco que estamos encerrando o Jornalismo em Pauta. Antônio Sadi Ribas, considerações finais. Valeu, Felipe. Um abraço a todos. Bom final de semana, bom restante final de semana, bom restante de Lagoa Fest. E até domingo que vem. Jéssica. Valeu, Felipe, aos ouvintes, internautas. A gente se vê à tarde com a nossa jornada esportiva a partir das 15h30. Daiane. Desejar um ótimo final de semana a todos, bom, um restinho de Lagoa Fest ainda para quem for para Lagoa dos Três Cantos. E a gente volta semana que vem com mais um Jornalismo em Pauta. Obrigado, Gustavo, pela técnica. Com Estar Evolução Constante, estamos encerrando o Jornalismo em Pauta nas séries AM, Positiva FM. Tchau, tradicional, Flávio Quintida, sempre lá para o pessoal em vídeo que está nos assistindo lá no YouTube. Obrigado a todos, até o próximo domingo com mais uma edição.